Então, hoje eu vou conversar com a Silviane Vesani, fisioterapeuta. Antes de tudo, de ser fisioterapeuta, e ela vai contar a história dela, o currículo dela. Ela é uma pessoa super querida para mim. Agora, nesse pré-Dia das Mães, ela é mãe de uma aluna minha muito querida, de muitos anos. E a Silvia, além de ser mãe de uma aluna muito especial, ela tá sempre pronta para me ajudar a qualquer coisa. Então a Silvia tá sempre de prontidão, coisa mais querida, para me ajudar. Oi, Silvia! Oi, amada! Coisa bem boa ser anunciada primeiro por mãe e depois por fisioterapeuta. Mas é assim que eu É queria. assim, é isso aí, é o que eu gosto. Silvia, olha só. Nesse canal agora, nesse Insta, esse material todo que eu tô começando aí a produzir, tudo visa ajudar professores de dança, do jazz mais do que os outros, né? Porque eu falo mais sobre isso. Mas hoje, em especial, esse assunto, tu sabe que vai pegar aí todas as vertentes da dança, né? Acho que interessa para todo mundo. E eu me lembro quando eu comecei, e eu acho que muitos que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir depois, tinham esse mesmo anseio. Por isso que eu até procurei a faculdade de educação física. Porque a gente vê, eu percebi que a dança, principalmente a dança jazz, que eu fazia mais e comecei a fazer mais aula, ela trabalhava muito a parte física do bailarino, não só puramente arte. E isso me incomodou um pouquinho e eu tive que buscar a educação física para me aprimorar, porque eu tinha muito medo das lesões na dança, que é o nosso assunto hoje. Então, primeiro de tudo, eu queria te pedir para te apresentar para o pessoal. Então, eu sou fisioterapeuta esportiva, sou mãe de bailarina, apesar dela não estar conseguindo fazer as aulas, a Sofia, ela se comunica através da dança e a Carol tem total responsabilidade por isso, porque desde pequenininha ela é aluna da Carol, e é uma das coisas mais lindas que a gente vê é quando o corpo consegue gerar palavras. Carol, até tu tem filho pequeno, essa é uma luta que hoje nós estamos tendo, que até um colega meu chama de alfabetização física, porque as crianças estão diminuindo muito a sua atividade física, e estão perdendo esse contato com o movimento. Então, a gente entrou numa luta ferrenha. Mas então, eu sou há 30 anos fisioterapeuta esportiva, os meus esportes, já trabalho com vários esportes, mas eu foco bastante, então, em prevenção de lesão, de reabilitação de cirurgias, e atualmente eu ajudo fisioterapeutas a se tornarem, então, fisioterapeutas esportivos. E cada ano é uma luta. Cada ano é uma demanda. E eu adorei esse convite porque tem coisa muito nova que a gente precisa passar para as pessoas em termos de prevenção e como tratar aquela primeira lesão, aquele primeiro momento, vocês no palco lesionado, o que fazer? E isso aí é muito importante para a resolução final, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas durante essa semana aqui no Insta e veio muita pergunta. Acho que é um assunto assim que a maioria dos professores tem dúvida. Acho que a gente está num horário tipo 4 da tarde, era o único horário que eu podia. Eu vou deixar gravada porque eu sei que esse é um assunto muito, muito assim, que incomoda bastante, que preocupa bastante. Eu me preocupava muito. E a primeira, assim, a pergunta que mais teve é: o meu bailarino se lesionou na minha aula. O que fazer? E agora? O que a gente faz, Silvia? Então, a primeira lesão, se for uma lesão articular, tá? Que às vezes acontece, porque o jazz é muito dinâmico, tem muita queda, né? Então, aquela lesão articular não pode forçar nada a voltar. É muito importante, porque a gente não sabe o que aconteceu dentro da articulação. E neste momento, imediatamente, a escola tem que ter um aporte de gelo. Por que o gelo? Porque ele vai diminuir a dor, vai
até chegar a ajuda maior se for necessário, ou buscarem o bailarino, enfim. E a minha sugestão, Carol, é que todo professor tenha, a escola tenha, esses saquinhos prontos de gelo da farmácia. Coloca no congelador, uns 10 saquinhos daquele, se a escola é maior, que ele está pronto. Não põe direto na pele, põe sempre num saquinho, até peguei um paninho para mostrar, põe o gelo assim e vai colocar nunca direto, porque baixa muito a temperatura e pode queimar. E como a pele é o nosso meio de entrada, se queima eu não posso fazer mais nada. Então, nessas primeiras 24 horas, o uso do gelo é fundamental. E se for uma lesão articular, não pode continuar. Mas se for uma batida no quadril, por exemplo, que também é bem comum, né? Nas quedas e tudo. Bateu o quadril, bateu uma musculatura, se não está incapaz, depois de um tempo que aquela dor passa, ele pode até continuar. A gente, assim, ó, o mais comum, assim, no nosso dia a dia, tá? O que eu mais vejo, eu faço um preparo preparo bastante a musculatura dos meus aqui. Então, eu tenho bem poucas lesões hoje em dia, né? Mas, assim, o bailarino chega atrasado, perde o aquecimento e daí já entra na aula que já tá ali a milhão. Isso acontece bastante. Ah, não aqueceu direito e começa a fazer um exercício e dá uma fisgadinha na perna. Gelo também, sempre. Aí, nessa primeira hora, sim, e depois passa direto pro calor. Nessa primeira hora, sim, tá? Porque ele vai melhorar a dor. A gente não gosta mais do gelo tanto como gostava antes. O que a gente gosta? Que aquela dor seja diminuída, diminui as adaptações que acontecem pós-lesão, e depois, dependendo do que seja, já passa mais para o calor, porque eu preciso de sangue passando. Qual é a diferença, qual é a ação do gelo e qual é a ação do calor na lesão? O gelo, ele faz o seguinte, quando a gente está... o gelo, ele precisa de posicionamento. Se ele não tiver posicionamento, se eu não botar o pé para cima, por exemplo, e comprimir ele na pele, eu não vou diminuir edema. Tá? Eu vou baixar o metabolismo, mas vou baixar muito mais a condução nervosa. Então, ele vai servir para dor. Se eu não tiver um bom posicionamento, por exemplo, tem gente que põe gelo e sai caminhando. Não fez nada. Um bom analgésico. E só. O gelo exige posicionamento. Então, assim, tu fez o entorse de tornozelo, ou bateu o joelho, ou fez alguma lesão no joelho, é deitar e a perna para cima. Tá? Tem que ser acima do coração, porque eu preciso drenar. O calor, ele vai gerar um aumento do metabolismo. O que antes nós achávamos, e hoje eu encontrei um fisioterapeuta, colega meu, que trabalha com respiratória, nada a ver com traumato, e ele disse, aí, Sil, como é que tá? Eu tô naquela fase que eu não sei mais nem ensinar gelo e calor, porque mudou tanto nesses últimos anos, as pesquisas foram tão mais bem elaboradas, mais aprofundadas, que a gente realmente assim tá andando em cima da ponte. Mas o que é certo até hoje é isso. Lesão aguda, nós vamos usar o gelo. Pós-treino, nós vamos usar o gelo, caso dor. E o resto tudo é melhor o calor para aumentar o metabolismo e tentar fazer com que haja de novo uma síntese dentro daquela estrutura e regenere. Então, hoje, o tendão, por exemplo, não gosta de gelo. Novidade para mim essa do tendão. Essa aí para nós também. Se tu quer diminuir dor, o gelo é soberano. Até é um grande assim embate, né? Porque tem várias vertentes aí. Eu sou uma e eu acho que eu li algumas coisas que tu também ainda defende isso. Eu sou eu bato em cima da tecla que para o meu tipo de aula, que trabalha com grandes amplitudes de musculatura, eu ainda faço alongamento estático. Depois do aquecimento, ainda faço um alongamento estático, porque eu não consigo pensar na musculatura fazendo um grand battement, sabe? Paf!
um Grand GT, pá, com a musculatura que não foi previamente, chegou naquele formato. Mas tem várias correntes que dizem que não é mais tão eficiente fazer alongamento estático, né? Mas acho que isso para esportes que não demandem desse tipo de alongamento, não é que nem nós da dança, do meu tipo, né? Tem tipos de dança que não trabalham tanto isso. Mas uma ginástica artística, né, ginástica olímpica, ginástica rítmica. O que tu acha, Silvia? Eu acho que assim, ó, nós já iniciamos com duas grandes polêmicas atuais, né? Que é o uso do gelo em lesão aguda e o tal do alongamento estático. Assim, eu vou te dizer, eu tô muito antiga nessa área para botar fora coisas boas. E o alongamento estático é uma coisa muito boa. Eu não sei porque assim, os trabalhos são feitos em grupos que às vezes não condiz com a população que a gente trabalha. Então, assim, o que, se tu lê, então, a observação de tudo, o que eles falam é que o sarcômero, ele não aumenta de tamanho, tá? Então, por que fazer alongamento estático se tu não tem como é que se diz? Uma transformação naquele tamanho. Mas como é que a gente consegue fazer um Graham-Rahman? Se tu não alongar tudo aquilo ali. Então, se o nome é alongamento estático, se o nome é flexibilidade, se o nome é mobilidade, eu acho que aí é uma guerra que não tem... Ninguém vai ganhar com isso. O que eu acho é que, assim, determinados esportes, e o tênis, que é o esporte que eu mais atendo, se eles não tiverem mobilidade e flexibilidade, eles não vão chegar na bola sem uma lesão. E tu tá certa. Tu precisa deixar o teu bailarino aquecido e flexível para a demanda maior que tu vai chegar. E eu conheço o teu aquecimento. Teu aquecimento também tem alguma parte estática, mas tem muito alongamento dinâmico, que é, então, o que tem profetizado atualmente por causa da... o que tá em alta, né? O que está em alta. Uma coisa muito legal que tem saído é o seguinte: às vezes, aquele aluno, aquele bailarino, principalmente os homens, que são muito restritos em mobilidade, que tem uma restrição muito grande, parece que o alongamento estático sozinho não dá para ele tantos benefícios. Então, teria que se usar outras formas de moldar aquela estrutura. Aí entra o rolinho, o foam roller, aí entra alongamentos ditos faciais, né? O que a gente vai trabalhar mais a fáscia do que a parte contrátil. Só que a dança já é esse alongamento, a dança é pura fáscia, né? Outra coisa que é mito total: alongamento não se perde força. Não se perde força. E uma das questionamentos do gelo, Carol, pasma, que gelo depois de treinamento de força pode diminuir a performance. Gelo depois de treinamento de força. Pode diminuir a performance. Então, aquele gelo meio preventivo também se... entrar dentro das banheiras, né? Isso que eu ia te dizer, que a gente vê bastante. Bastante. Também, talvez, diminua a performance. É tudo coisas novas que surgiram, né? Mas que estão ainda em processo de estudo, né? Não tem nada que diga, é exatamente isso que tem que se fazer, né? O que é importante é, assim, então, isso que tu fez, que tu falou, eu achei um método que os meus alunos, eu diminuí a incidência de lesão. Então, isso tem uma validade muito grande. Às vezes a ciência não consegue chegar, por que será que aquela população ali diminuiu o risco de lesões? É muito difícil fazer ciência, né? Pelas postagens, tu sabe que eu sou muito voltada para o aquecimento e acho que o alongamento estático ainda tem muita valia, né? E diminui velocidade, mas não é tanto assim, né? Também, eu não vejo assim, ó. Eu aqui
no meu programa de ensino, eu faço meu aquecimento de uma maneira geral, eu faço um pouquinho de alongamento estático e faço os exercícios que continuam aquecendo de forma dinâmica. Continua. Uhum. E aí eu parto para técnica e para parte principal. Parte principal, às vezes, são coreografias super rápidas. E eu não noto essa, mesmo trabalhando ainda, às vezes, trabalhando a flexibilidade, momentos de trabalhar a flexibilidade em alto grau, eu não vejo perda de tanto assim de potência neles. Potência. Claro que eu vou mesclando. O dia que eu trabalho um pouco mais de força muscular é o dia que eu trabalho um pedaço mais rápido da coreografia, que eu preciso mais de agilidade. Eu vou mesclando isso, mas eu não sinto assim, fiz. A gente chama, né? Não vão achar que é verdade, mas o rasgar, né? Vamos rasgar hoje, né? Que a gente fala assim, Sim. em linguagem chula da dança. Mas eu não sinto perder tanto a potência assim, não. Atualmente, nós estamos copiando muito mais da dança do que antigamente. Silvi, tu me indicaste até uma fisioterapeuta, porque eu tava com dor nas costas, depois de ter nenê, e eu já tô lá. E foi uma semana que eu fui e mudou completamente minha vida. Mudou total. A rainha da fáscia. O que eu fiz? E o que eu fiz? Eu disse para ela, isso aí eu vou dar amanhã na minha aula o dia inteiro. Porque são movimentos que eu posso utilizar na dança, são movimentos que eu faço. Eu disse, eu tô tratando minhas alunas tudo comigo. Tudo contigo. E olha que beleza que é isso. É assim, é a yoga, é a dança. Então, agora a gente está conseguindo entender que aqueles movimentos segmentados que antes a fisioterapia fazia são importantes numa pequena parte do tratamento e depois tem que colocar logo a pessoa numa atividade ampla, que é a dança ritmada, que é toda espiralada, né? E Silvi, falando já em jazz, que a Sophie também, a Sophie faz dança desde pequena e ela fez todas as modalidades, né? Fez as urbanas, fez o balé clássico e seguiu bastante tempo jazz. O que tu pensa, tu vendo, tendo essa vivência com ela, tu acha que a dança de maneira geral, ela tá ainda voltada só para o âmbito arte? Ou tu acha que pega essa parte física, assim, como mais o esporte e que precisa ter um bom condicionamento para prevenir esses bailarinos de lesão? Eu acho que, assim, lá no iniciozinho, com os pequenininhos, não há necessidade, né? Uhum. Mas a partir dos 15, 16 anos, aonde sai da arte, da expressão e vem mais força, aí eu acho que caberia demais. Principalmente o pé, o joelho, né? As lesões de quadril são lesões irreversíveis, né, Carol? Então tem que estar antenado com aquilo ali. Apesar de, por exemplo, se tu for só ensaiar, tá? Como acontece sempre, como acontecia antes no balé, né? E no jazz, como os bailarinos. Tu vai ter uma performance. Mas agora, vocês estão num outro nível. As danças urbanas é uma coisa impressionante. O que trabalha musculatura. E musculatura com agachamento, com força, e saltos, e acrobacias. Então, é outro tipo de dança, né? É outra velocidade. Pois é. E eu fico, assim, eu fico angustiada, né? Porque, as danças urbanas vieram das ruas e tal, uma coisa mais informal, né? Mas hoje em dia, as vertentes das urbanas que estão bem claras. Olha, eu falando de urbanas, não é minha área, tá? Se eu estiver falando besteira. Mas é que tem umas coisas que eu olho, tipo no Vogue, tem um movimento que eles descem no chão. Pensa numa borboleta, sabe a posição de borboleta, Silvia, que a gente faz assim no balé? Só que com a perna virada para trás. Sabe aquele que a gente diz, ai, que horror, vai doer os joelhos. Isso, e com a perna da frente ainda estendida. Se não me engano, é dip o nome desse movimento. Cada vez que eu vejo isso, eu fico, meu Deus do céu, essas pessoas precisam reforçar quadríceps, precisam reforçar
posterior da coxa para aquela musculatura aguentar isso, né? Essa musculatura, a articulação de joelho, né? Então a gente não fala só, não é só baleio, jazz, que é virtuoso, é cheio de jogadas. Tem, em todas as danças estão virando danças que precisam de uma atenção do professor, né? Porque elas estão se modificando também em velocidade, enfim, no nível. O que não pode é ir um bailarino para uma academia e fazer um treino só de força e não voltado para o esporte. Isso. São dois esportes diferentes, né? Então, tu tem que fazer a preparação física para o teu esporte. Ah, mas isso com certeza. O meu condicionamento que eu faço aqui é eu pensando assim, ó, bem direitinho o que eu vou usar. Exatamente. Como profilaxia para postura, principalmente. Então, eu trabalho bastante o core, bastante, né, a parte abdominal, lombar. E preventiva de lesão também. Então, e quando elas vão para academia, eu ainda tento, vamos conversar com o teu instrutor, né, pra gente alinhar direitinho, porque senão acaba até os dias que faz a dança e a academia, né? Acho super fundamental, mas tem que ser bem cuidado essa parte, né? Ah, eu acho, porque assim, ó, um bailarino, no geral, é um ser extremamente habilidoso, né? Então ele vai para academia, óbvio que ele vai poder botar uma barra atrás e fazer agachamento fundo, né? Ele vai lá, não é difícil. Olha que fazer agachamento profundo é uma coisa muito difícil, mas para um bailarino não. Mas qual é a vantagem disso para o corpo dele? Se ele já faz bastante isso durante o ensaio, durante o próprio esporte. Então, o que é visto hoje é o seguinte: quanto mais experiência tiver o profissional, né, quanto mais experiência tiver o atleta em geral, menos lesões ele vai ter. Ele vai ter as lesões traumáticas e as lesões prevenientes do esforço repetitivo. Mas essas lesões que a gente está dizendo que se pode ser prevenidas, ele não vai ter, porque o corpo dele está se adaptando muito bem ao esporte que ele decidiu fazer. Então, essa repetição é muito boa. Um exemplo só. Quando vem uma criança, ela vai ficando maior, ela quer dançar mais. Se ela dançar uma vez por semana, ela não vai ter experiência no corpo. Porque ela vai dançar segunda-feira. Então ela vai ficar terça, quarta, quinta, ela já tinha que estar dançando de novo. Senão ela sempre recomeça a ter experiência. E isso para o corpo não gera performance. Então ela não vai ter musculatura pronta para a demanda. E ela vai ser mais difícil de evoluir. E aí ela vai querer evoluir. Ela vai chegar no final do ano e querer fazer o espetáculo, né? E vai se esforçar. Só que o corpo dela não está preparado para a demanda. Ao cabo que aquela que vai 3 vezes por semana, ela vai fazer, dormir, ou quando dorme, então, para quem está nos escutando, quando a gente dorme, é que regenera o tecido, é que a gente ganha performance, é que a memória do corpo, então, se torna efetiva, e aí no outro dia, descansou, quarta-feira vai lá, dança de novo, provavelmente melhor que segunda, e assim consecutivamente. Que é uma das coisas interessantes no grupo, na população da dança, né? Vocês passam o dia dançando, né? Dormem pouco, acabam dormindo pouco. É a população que mais toma Red Bull, eu acho, no planeta, né? Isso só eu, Silvia. E eu parei. Isso é só depois do neném, eu parei. Ah, nada como um filho. Não, mas agora eu já tô meio que voltando, porque ele não tá me dando esse descanso aí noturno. Daí agora ele voltou a não... Mamãe de noite. Daí eu tô lá eu no dia seguinte com o Red Bull de novo. E esse do sono é assim, ó, é a maior prevenção de lesões. O maior recovery, que é uma outra palavra da moda, que é o que a gente pode fazer
pós-atividade física, né? O maior recovery mais simples é a alimentação, hidratação e dormir. Então, a cronobiologia, ela tá a mil, mostrando o quanto recupera um bom sono. Mas, hoje, tem as mães atletas, as mães bailarinas ou os pais que tem que estar acordando junto e aquele sono é assim, né? Então, também tem uma fadiga acumulando aí, né, Carol? Mas tu Ou sabe que eu época de acho que até vestibular. a gente até se prepara, eu acho, antes, quando a gente tá ali quando eu tava grávida, nos últimos dias, eu tinha insônias e não era por causa da barriga, de posição. Eu acordava e fazia coreografias de noite, assim, de madrugada. Tenho vídeos meus fazendo isso. Porque eu acho que eu estava preparando o meu organismo, que eu sabia que eu ia ficar muito tempo sem dormir de noite. Então eu já tô... 4 anos, já sou certo. meio... Não, mas é verdade. Mas uma coisa que precisa, que eu sinto necessidade, às vezes eu digo assim, eu preciso dormir 8 horas na minha vida antiga, né? Antes de ter nenê. Preciso dormir 8 horas, senão eu não fico bem no dia seguinte para dar aula, coisa assim. E é isso mesmo, né? O sentir o corpo descansar para te poder produzir de novo, né? E quanto mais experiência o bailarino vai ter, quanto mais experiência, então, maior demanda, mais respeito a este sono deveria. Tem então, alguns treinadores. Por isso que o esporte, tu lida muito com tenista, né? Então, essa disciplina, assim, do esporte, da dança, o se alimentar bem, o dormir bem, como é importante, né? Tomara que o Thomas siga por esse lado aí, que se concentre, né, para desenvolver saúde, né, bons hábitos, né, não ficar dormindo, bons hábitos, né, não ficar acordado. E uma coisa que eu acho assim muito bacana na dança, nessa faixa etária, porque ela é extremamente lúdica. Então, a criança, ela tem uma adesão, principalmente as meninas, que é difícil as meninas terem adesão a algum esporte. E a dança traz aquela coisa assim, aquela coisa lúdica, bonita, e pode fazer com que esta criança vá fazer, e o que nós mais precisamos é que eles passem a adolescência em movimento. Claro. Depois que ele estiver formado, eles já foram carimbados pela atividade física. E isso essa alfabetização física vai levar a um controle motor até a terceira idade, diminuindo quedas, diminuindo fraturas. Então, olha a importância que tem essa faixa etária. E saiu um trabalho, eu não quero dispersar muito, que eu falo muito, mas saiu um trabalho muito bacana sobre o peso da mochila. E esse trabalho foi assim, eles estudaram essa população que levava peso na mochila, tá? E que ia, se a mãe não carregava a mochila, eles iam de bicicleta para a escola, obviamente não era no Brasil, carregavam e tudo bem. Essas pessoas, elas não desenvolveram dor nas costas. E ao serem adultas, foram as que menos procuraram serviço de saúde. Isso significa que nós podemos aumentar a demanda dos nossos filhos e fazer com que eles pratiquem esporte com demanda, claro, respeitando todas as fases, mas a gente não deve poupar, vou carregar tua mochilinha, eu vou fazer isso, porque isso dá, então, essa robustez para o corpo adulto. Por isso, Carol, que eu acho assim, uma vez por semana não é atividade física. Eu também acho. Mas é que eu sou suspeita, né? Não, mas eu acho que é o que tu precisa vender. A saúde física depende do movimento. E aí tu vai estar prevenindo mais lesões.
sempre recomeçando. É. Então, é muito importante para prevenir lesões tu ter uma continuidade. E ainda a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião é o seguinte, a Marli Bublitz que também acha, é isso mesmo. Ela é prof de dança também. Ela é prof de dança, porque quanto mais experiência o corpo tiver, mais coordenado ele vai ter, mais coordenação ele vai ter, mais habilidade e aí menos lesão. Então, e quando eu digo que eu ia dizer a minha opinião, é o seguinte, se tu quiser colocar a criança em várias coisas, até os 10 anos isso é bacana. Depois tu já tem que começar a funilar para que ele tenha o valor dessa disciplina, né? Sim. A disciplina, a experiência no corpo, as dores daquele esporte que ele escolheu. Claro. Eu vou concluir isso que tu tá falando com uma experiência minha, Silvia, que eu sou muito, depois que eu fiz a faculdade de educação física, eu me dei conta muito disso, como é importante, né, a criança ter várias experimentos motores, né, e motricidade fina de tudo antes de ingressar, né, no esporte que ele quer praticar. Porque eu só fiz balé a vida toda e eu, para as outras coisas, sou péssima. Mas pensa em péssima, com uma bola, eu sou terrível. Porque eu só sei fazer aquilo. Então, se eu vou jogar futebol, por exemplo, na faculdade, vem a bola, eu pego a bola, eu dou um chute na bola com a, sabe? Em vez de pegar com a cabeça, eu jogo a perna. Porque eu não tive outros gestos motores, só esses. Então, isso que eu estava dizendo. Com o Thomas, eu pretendo, né? Aí ele que decide, mas eu pretendo estimular ele de diversas maneiras para numa idade X aí, que nem tu falaste, né? A gente conseguir que ele escolha o esporte, enfim, a atividade que ele vai fazer e se foque, né? Porque eu acho que eu perdi um pouco. Eu devia ter feito outras experiências além só do balé. Outras experiências motoras, né? É o vocabulário, enriquecer o vocabulário motor. Mas mesmo assim, vamos supor, com 12 anos, decida seguir pela dança. Ele pode muito bem, é profissional ainda, então ele pode jogar um futebol, pode jogar ping-pong, pode subir na árvore, pode brincar de pega-pega. O problema é que as nossas crianças hoje, ainda mais com esta pandemia, que vai ser um gap aí, né? Vai ser brabo, né? Tem gente que aprendeu a caminhar só dentro de casa. Então... Mas é o nenê da pandemia. Primeiro movimento que ele aprendeu a fazer foi esse, ó. Passar álcool gel. Primeira coisa. Aí ele se arrastou dentro de casa na pandemia, engatinhou dentro de casa, se subiu, aprendeu a ficar de pé só no sofá. A gente tentou estimular ele bastante, mas é um nenê vindo da pandemia, né? Ele chega... Agora conseguimos, né, ir para a escolinha, coisa boa, mas ele chega na escolinha e pede pro tio feve para ele ver a febre. Ai, então, não. As crianças dessa época aí vão sofrer, os pais têm que ajudar, né? Tem que ajudar. Os pais têm que ter, não pode ter preguiça. Esses aí vão precisar. Porque tem que pensar nisso. Amanhã na adolescência, amanhã na vida adulta, e aí... E vocês deram show, né? Fazendo online, todo mundo online. Então, mas tem que ser, né? Damos um jeito. Silvia, uma coisa que tu me sugeriu até é de dividir essas lesões, então, na dança. Quais são as lesões que a gente pode prevenir e as que são as mais comuns geradas pela repetição, né? O balé clássico tem aquelas bem características, tipo fratura por estresse, tendinite, lesão de joelho. Tem bastante, na caixinha teve bastante perguntas sobre lesão de joelho, as lesões mais comuns de joelho da dança. Então, eu queria que tu falasse assim um pouquinho para a gente poder ir para essa área. Tá, a gente vai dividir as lesões que pode prevenir, que essas são as lesões que tu pode mais intervir, né? De novo, então, as lesões articulares
e as lesões musculares. As musculares nem precisariam acontecer. Então, qual é a prevenção delas? Que elas sejam aptas à demanda imposta, que elas sejam fortes e flexíveis, né, extensas, e elas estejam aquecidas ao começar. Então, é muito importante que estejam aquecidas. Essa é a maior prevenção, é o aquecimento. O pé do bailarino, ele tem que ser muito forte mesmo. Então, exercícios que fortaleçam todo o pé, não só o tornozelo, mas o pé, porque a propulsão vem muito dali, né? Então, ele precisa trabalhar catando bolita ou caminhando só com as garras. Isso pode e deve ser feito diariamente. Se fez por 6 meses, parou, a prevenção também vai embora, a manutenção é muito importante, né? E em relação às lesões do joelho, o número de mulheres que dançam ainda é maior que os homens, né? E as mulheres, elas já têm uma propensão a ter o joelho. Ué. Tá travando para mim. Ah, deu. É a minha que tá travando ou é a tua? Agora deu, agora deu. Eu parei no Tá. condromalácia. Então, a condromalácia é uma das patologias mais comuns em meninas, tá? E aí é quando é aquela cartilagem da rótula que ela vai se desgastando. Hoje, não se acha que condromalácia seja uma doença. É quase uma característica do joelho feminino. Então, tem gente que tem muita dor, e aí vai ser a dor nessa fase hormonal ou pré-menstrual, tá? Ou ali no início da puberdade, tenho muita dor, que vai aos poucos passando, e quando for adulta não vai ter. Ou aquele joelho realmente ele tem os ângulos diferentes e vão ficar pressionando a rótula. A salvação é lá no quadril. É fazer a perfeição da rotação externa, que vocês chamam de andeor, né? Sim, o andeor, o Isso. famoso andeor. Então, o famoso andeor. A cura é ganhar a rotação externa alta. É tu ter força no glúteo o suficiente para quando tu fizeres o movimento, ele tá alinhado. Não adianta nós trabalhar o joelho. Não existe o que eu possa fazer para que o joelho fique melhor posicionado. Eu tenho que trabalhar mais para cima. Uhum. E aí, bom, aí é muito mais da técnica que vocês vão se utilizar do que propriamente um momento. Se puder colocar para esses bailarinos conseguirem colocar, fazer a rotação externa, porque tem gente que consegue, por exemplo, fazer um espacato, mas com o joelho voltado para frente, né? Uhum. Isto eu vou estar forçando demais o meu joelho. Eu tenho que fazer o espacato com o joelho voltado para fora. Uhum. E aí eu vou trazer ele quando tiver em movimento. Mas as rotações no quadril, elas são muito importantes. E isso, sim, é lá de pequenininho até o adulto, né? Uhum. Então, às vezes a preocupação fica mais no pé para ter um pé melhor, mas o quadril ainda é o foco maior. Então, essa posterior, como é que cura? Se ela tiver grau 2, tem que ser no mínimo 21 dias. Mas é de 21 a 45 dias, tá? E a gente vai trabalhar ela no início com intervenção e depois com muito exercício
para que ela possa se fortalecer. Mas lembrando que aquela fibra que rompeu, ela é uma fibra novinha, ela é um bebezinho. Uhum. Então, se tu voltar antes daquela fibra que é bebezinha, ela vai romper de novo. Sim. E aí já vem fibrose. E para vocês, fibrose é uma coisa muito ruim, porque é um tecido que não é elástico, né? Então tem que tratar. E a. Qual que é o que estava falando? Era a lesão muscular. Condromalácia, não? Não, e que aí você só aquecem, né, e vão. E aquele aquecimento, ele pode, infelizmente, levar a uma lesão crônica e comprometer até alguma coreografia, enfim. É muito importante tratar, né? Sim. E a gente já tá com o tempo, tá quase acabando, Silvia. Tem tanta coisa pra gente falar, nossa. Agora tu foi falando, eu fui lembrando de tanta coisa mais, sabe? No trabalho de flexibilidade, acho que a gente podia fazer uma live só falando de trabalho de flexibilidade, né? Quando parar, né? Quando o bailarino tá sozinho, tentando adquirir um grau de flexibilidade, o que a musculatura... Eu até perguntei para ti esses dias, né? Quando tá formigando a musculatura, para imediatamente, isso é um alarme, não faz, sabe? Essas coisinhas, assim, uns detalhes que eu acho É importante. muito importante. A musculatura, ela gosta de ir e vir. Ir e vir. Por isso que o dinâmico traz bastante resultado. Se tu fica acima da capacidade, ela perdeu a capacidade, o que vai acontecer? Ela vai romper. Micro rupturas. Aí tu vai de novo, pá, rompeu de novo, rompeu de novo. E esse rompeu de novo, vai formar uma macro lesão. E se torna fibrose e o cara não consegue mais ir para frente. Então, esse ganho de flexibilidade é um processo. Sim. É um processo. Aquele que tu usa, que é o elemento o doméstico, que é botar o quilo de arroz, né? Sim, Aquilo é um alongamento. aquilo é um alongamento plástico, aonde ele é de baixa intensidade e longa duração. Então ele é devagarinho, tu vai soltando o músculo, né? Agora, se ele é de longa duração, ele tem que ser de baixa intensidade. Alta intensidade e longa duração, aí não dá, né? Aí combina. É isso. São essas coisas que eu acho legal a gente conversar e instruir, porque as pessoas veem isso. E hoje a internet traz muita informação, né? Viu lá a Carol Dalmolin botando quilo de arroz nas bailarinas. Mas não sabe que tem uma programação de quanto tempo, né? Não deixa lá a bailarina 10 minutos naquela posição. Sim. Então... E tem muita aquela falta de flexibilidade que alguém coloca o pé numa, sei lá, numa stand e vai para frente. Cada um tem um corpo. Claro. Né? E cada corpo tem uma história, né? Tem várias coisas que influenciam o grau de flexibilidade, né? E também como força, tudo. Então é muita coisa pra gente conversar. Sim. Mas, Silvia, eu amei a nossa conversa. Espero que tenha ajudado aí a tirar algumas dúvidas. Na verdade, veio uma inspiração aí pra gente conversar de outras coisas também. Adorei. Eu te agradeço. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Quando eu vi, já estava terminando. Beijo para a Sofia, nossa nova médica. Graças a Deus. Obrigada pela ajuda. E aviso, dançar e fazer vestibular é muito bom. É muito bom. Ela ficou assim, a cabeça dela ficou outra, né? Quando continuou dançando, parece que engrenou aí nos estudos. Engrenou a coisa. Com certeza. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. Então tá bom. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.